Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos viver sempre mais o mistério pascal, para que, renovados pelo santo batismo, possamos, por vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então nós estamos ainda no capítulo 14 do Evangelho de São João, hoje a partir do versículo 7º até o versículo 14. E sempre, sem esquecer que nós estamos no contexto da última ceia. Quando Jesus, ali do capítulo 13 do Evangelho de João, sempre do Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vamos encontrar concentrados muitos discursos de Jesus que são chamados discursos de despedida. É claro que ali é um momento antes da sua prisão, da sua condenação e da sua morte, e nós estamos vivendo momentos antes de celebrar a sua volta para o Pai, ou seja, a ascensão. Daqui a algumas semanas vamos celebrar a ascensão do Senhor, então a liturgia já nos coloca nessa perspectiva também de despedida de Jesus. E Jesus trata muitos, entre aspas, muitos temas, fazendo síntese de tudo aquilo que ele ensinou, que ele fez, que ele praticou, junto com os discípulos. E qual é o tema que hoje é retomado no Evangelho? É o conhecimento, o conhecimento de Jesus e, ao mesmo tempo, o conhecimento do Pai. Aí Jesus inicia o texto de hoje, claro que está dentro de um discurso mais amplo. Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. Então, o conhecimento da pessoa de Jesus tem como uma espécie de consequência, conduz ao conhecimento do Pai. E Jesus até afirma, e desde agora o conheceis e o vistes. Então, aqui nós podemos distinguir dois tipos de conhecimento. Um conhecimento de saber que existe e um conhecimento de convivência. Nós sabemos isso pela própria experiência nossa. Então, se alguém pergunta, você conhece o Papa Francisco? Claro que conheço. Conviveu com ele quanto tempo? Viveu na mesma casa com ele quanto? Não, eu só vejo pela televisão. Pronto. Então, assim, a gente também chama isso de conhecimento, Mas o conhecimento na Bíblia exige convivência, existe um compartilhar, não apenas de algumas informações, mas existe um compartilhar de uma vida. E por isso Jesus diz que eles já conhecem, porque já há 3 anos que Jesus está convivendo com eles. Jesus já se deixou conhecer. Isso não significa que eles tenham já um conhecimento pleno, completo, já com um ponto final, de forma nenhuma. Basta pensar naquilo que vem logo em seguida dessa pergunta de Filipe. E que é uma pergunta, essa pergunta que Filipe faz a Jesus, é uma pergunta assim que abre um horizonte da própria perspectiva do Antigo Testamento. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Então vocês imaginem que todo o Antigo Testamento, aqui eu vou lembrar somente o próprio desejo de Moisés. Moisés também manifesta esse desejo de ver Deus. E até lhe é permitido ver Deus pelas costas, assim, claro, um jeito de falar. Por quê? Porque no Antigo Testamento tinha essa convicção. Ver Deus significava, a consequência de ver Deus era morrer. Não era uma coisa tão inefável, assim, uma luz tão intensa que a pessoa morria, Ou seja, era uma espécie de um êxtase que esgotava todas as possibilidades do ser humano e ele morria. É uma coisa muito forte. Claro que depois se vai também progredindo, e aí para ver Deus precisa morrer. Então, tanto os santos que desejaram a morte, não como um suicídio, evidentemente,
mas sabendo que seria a possibilidade para a visão beatífica, né? Bem-aventurada, como geralmente se diz, né? Então, esse ver a Deus é um desejo do coração do ser humano e do próprio povo judeu, né? O povo israelita, o povo, né, da aliança, da antiga aliança. Então, muitos salmos, né? Quando terei a alegria de ver a vossa face, Senhor? Então, a Bíblia está cheia, né, desse desejo de ver a Deus. E não existe um desejo legítimo, um desejo honesto, justo no coração do homem que não seja colocado pelo próprio Deus. Aqueles desejos, aquelas paixões desordenadas são provocadas pela nossa cegueira. Mas o desejo de ver a Deus não é uma loucura, né? Isso é um desejo que está colocado dentro do coração do próprio ser humano. E como eu dizia, todo desejo, né, que vira até uma necessidade, se é colocado por Deus, então é porque Ele vai realizar. Então, uma coisa muito simples: se eu sinto sede, é porque existe água. Seria impossível, né? Assim, uma coisa impensável, seria uma tortura. Então, alguém ter sede e não existir água. Pode ser que o acesso à água não seja tão fácil, mas eu falo da realidade. Então, a realidade do desejo manifesta, ela tem que existir. Isso é uma das grandes provas existenciais, concretas, da própria existência de Deus. Isto é, se na história da humanidade, né? Não precisa, né, ser um teólogo, um cientista, né, um pesquisador, né, para reconhecer essa verdade, que sempre se constata no coração do ser humano um desejo de plenitude, né, do encontro com aquilo que lhe falta. Pois bem, então esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus no sentido de desejo por Deus, né, de ver a Deus. E Filipe faz essa pergunta, né? Faz esse pedido, né? É mais do que uma pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Mostra-nos Deus, né? Agora, nós sabemos que Deus é invisível, espírito. Deus transcende, né, toda a nossa capacidade de percepção, desde os 5 sentidos até outras possibilidades que nós temos e até que nós não conhecemos, de captar uma realidade, né? De fazer aquela realidade entrar em nós, né? Então, Deus, né? Como é que nós vamos ver a Deus? São Paulo diz que Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Isto é, a imagem é o que nós vemos. Então, Ele é o que nós vemos do Deus invisível. Mas o que é que nós vemos desse Deus invisível? Não é a sua realidade, porque, como eu disse, né, nós temos a nossa possibilidade, ela é menor, que já é muita coisa, mas ela é menor, né, de captarmos, né, estou usando essas palavras, não são muito adequadas, mas de nós podermos, né, fazer com que essa realidade de Deus, né, incomensurável, né, transcendente, né, nós tenhamos essa condição de compreender. Isso é impossível. Então, o que é que Jesus responde? Né? Jesus responde diante desse desejo de Filipe, e aí é muito bonito, né? O desejo de Filipe, né, o jeito como ele coloca, parece que ainda não está sendo realizado. E Jesus disse que já está sendo realizado. O que é que Jesus responde? Há tanto tempo estou convosco, né? Então vamos colocar ali, segundo a tradição, 3 anos convivendo com os discípulos. E não me conheces, Filipe? Ou seja, a partir dessa convivência ainda não me conheces? Vejam que a convivência é fundamental para o conhecimento, não é somente a informação. E aí, continua, quem me viu, viu o Pai. E como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Então, muitas vezes o ser humano, ele tem esse impulso, né, de querer mais do que lhe é possível.
E aí, até aquilo que lhe é possível, ele não usufrui. Esse é o pecado do ser humano, né? Eu me lembro aqui do fato de Adão e Eva, né? O que é que eles queriam? Eles queriam aquilo que não lhe era permitido. Ou seja, de tudo eles podiam comer. Quando Deus disse, colocou-os no jardim, disse, não, podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles vão querer justamente isso. Então vejam que esse pedido de Filipe vai um pouco nessa presunção do ser humano, né? Então, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Imagine, né? Isto nos basta. E Jesus vai dizer, mas quem me viu, viu o Pai. Isto é, se não consegue ver, né, aquilo que em Jesus é manifestado, é evidenciado, é do próprio Deus, porque Ele é Deus, é Filho, e vive na comunhão com o Pai, então como é que nós vamos querer uma coisa muito maior? E isso já é muita coisa, né? E aí o que é que Jesus diz, né, daquilo que Ele revela do Pai? As suas obras. Então são as obras de Jesus que revelam quem é o Pai, né? Então nós diríamos, o mais importante de Deus para o ser humano e para a sua salvação, isso Deus mostra. Isso Deus nos faz ver. E nos faz ver no seu Filho, através das suas obras. Mas para que nós possamos ver, aí não é a visão dos olhos, é a visão de fé. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então essa é uma das grandes novidades da fé cristã. Deus está no ser humano. Para todas as outras experiências, até mesmo para o povo judeu, onde estava Deus? Deus estava no céu. E a sua glória enche toda a terra. Na experiência de Isaías, no capítulo 6. Eu vi o Senhor sentado no trono, e a sua glória enchia todo o templo. Então, Deus, nessa concepção do Antigo Testamento, é o Deus que se revela até próximo, porque desce para salvar seu povo, mas nunca dentro, De novo, as palavras não são muito adequadas. Agora não, com Jesus, Deus entrou no ser humano. Aí se fala, em termos mais de teologia mística, aí na habitação de Deus, Deus que habita Jesus, um pouco mais na frente, no Evangelho de João vai falar justamente disso. Eu e o Pai viremos e nele faremos nossa morada. Nós ouvimos ontem, que Jesus dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então cada morada é o coração do ser humano, e ele tem que habitar aqui para depois a gente poder habitar lá. Então, é a grande novidade da fé cristã, Deus que entra no ser humano. Até então era impossível, mas Deus entra no ser humano porque assume o ser humano para que o ser humano entre nele, Como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Também esse é o grande desafio que Jesus lança aos seus discípulos, para que nós também estejamos nele. Então é preciso acreditar, De fato, o tema dominante é a fé, a adesão. A adesão a Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos e a grande obra que ele veio realizar, que é a obra da salvação. E Jesus conclui dizendo que aqueles que acreditarem nele, na obra que ele realiza, fará ainda obras maiores do que estas. Nós ficamos pensando, como é possível fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez? Mas basta só pensar. Então, a obra da evangelização. Jesus anunciou o evangelho ali, numa circunscrição geográfica muito restrita. Até mesmo São Paulo, que andou mais do que Jesus, se diz que ele não fez ali uns 2.000 quilômetros. Agora, você imagine a igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo. Então já é uma prova, de que a igreja está fazendo mais, uma obra maior do que aquela que Jesus fez. Não estou falando da essência, Da essência, nada supera a obra de Jesus, que é a obra da salvação. Mas como expansão desta obra, isso é muito claro, Jesus falou
aramaico, né, o dialeto do seu lugar para anunciar o evangelho. Hoje a igreja fala centenas de línguas. Então, aqueles que acreditarem farão coisas maiores do que estas. E assim por diante, né? Então nós vemos que essa palavra de Jesus é uma palavra sumamente verdadeira, né? E nós podemos ser testemunhas disso. E, finalizando, Jesus fala de que tudo aquilo que se pedir no nome dele, ele vai realizar para que o Pai seja glorificado, no Filho. Aí nós voltamos para o início do Evangelho de hoje, que é mostra-nos o Pai. No Antigo Testamento existe uma palavra, né, que se traduz geralmente por glória, que é kabod. E o que é esse kabod? Kabod significa a manifestação concreta. A glória é isso. É o que aparece. Tanto que em grego a palavra glória, doxa, também é utilizada como parecer. Algo que se manifesta e é possível de ser captado, de ser visto. Então, Deus invisível se tornou visível, mas em seu Filho Jesus. Ou seja, a encarnação é fundamental para fazermos esse encontro com Deus, que é glorificado no Filho, ou seja, que aparece no Filho. E, portanto, nós também somos chamados a glorificar a Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, diz assim, que vossas obras sejam, que literalmente, que os homens pratiquem boas obras de tal forma que, sendo vistas essas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, a glória é manifestação concreta, aquilo que se vê. E como é que a gente vê o amor? Com gestos. Como é que a gente vê o perdão? Com gestos. Como é que a gente vê a sinceridade? Com gestos, né? Tudo isso são coisas invisíveis, né? Esses sentimentos, essas virtudes são invisíveis. Ninguém vê o amor por aí, mas você vê alguém amando concretamente e assim por diante. Então a glória de Deus também é isso, é a manifestação. A gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes há uma restrição muito grande, um reducionismo, a pensar que a glória de Deus é somente cantos e louvores, né? Vamos dar glória a Deus, né? E diz um monte de coisas bonitas, até repetitivas e cansativas. Isso não é dar glória a Deus. Glorificar a Deus é fazer com que Ele seja visto. E Deus só é visto através daquilo que Ele é para nós seres humanos. Bondade, amor, perdão, enfim, tudo isso que nós já lembramos. Então que Deus nos ajude para sermos também como seu Filho, instrumentos da sua glória, né? Para que Ele seja glorificado. Eu desejo a todos vocês um bom dia e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que amanhã, domingo, nós não temos a reflexão pela manhã, porque há sempre a celebração da missa à noite da nossa catedral aqui de Limoeiro do Norte, às 7 horas da noite, transmitida também pelas redes sociais. Então, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.